Olá, sou o aluno João Pedro Ribeiro e vim fazer a análise da obra de Jardim Lisbel. A carta ela é uma obra destinada aos europeus e o seu conteúdo é uma denúncia dos séculos da colonização nas Américas. E com a visão da atualidade, a obra deixa dizer que no tempo, né, nos tempos de pressão, que neste tempo de pressão do desenvolvimento sobre a natureza, faz o que os últimos povos nativos, eles genocídios, né? E a constante pesquisa do artista Jader Isbell vem em busca de meios de evidenciar os sentidos da arte indígena, né? Porque a obra é uma obra indígena, onde que se fala dos índios, contemporânea, e eles acharam na proposta um objetivo de resgatar um livro de arte, né? Que seria o mesmo de resgatar o sentido da arte e nela injetar uma força de onde não tinha sobre os indígenas, né? E da política global, né? Contudo. Então, o encontro dessa obra, dessa arte indígena contemporânea com a ideia da arte sistemática dos europeus, da matriz europeia, ela se fez ricamente, cresceu os olhos nela, e aí então surgiu a obra de Jader Isbell, que é a Carta ao Velho Mundo, sobre os indígenas, né? E na imagem, eu vejo, né, e vocês podem ver também, né, se vocês consultarem a imagem, que tem uma linguagem verbal na obra, uma linguagem verbal de comunicação da carta, e a linguagem não verbal, né, que tem as duas, a linguagem verbal e a não verbal na obra, né, que são representadas por uma mulher europeia, que ela está segurando um cocar assim, com a mão, e no qual ela representa ela representa a explorização da civilização indígena, né? E essa arte indígena ela é representada pelos rasbiscos, que tem muitos rasbiscos ali na obra, que é a tradição dos indígenas de pintar o corpo, que os indígenas geralmente eles pintam o corpo assim, né? Eles ficam sem roupa assim, colocam só uma folha geralmente nas partes nuas deles e rabiscam o corpo, né? E a cerâmica e o barro, que são materiais do artesanato indígena, né? E a imagem e os seus símbolos, elas dizem a respeito à memória cultural dos países considerando o contexto histórico da colonização e a exploração dos povos nativos, né? E o Jader Isbell, que nasceu na terra indígena, no município de Normândia, que é em Roraima, aqui no Brasil, ele viveu até os 18 anos de idade. Ele é artista também escritor, e ele era produtor cultural da etnia Makuxe. E a sua relação com a arte era uma relação de vida, que foi construída ao longo de sua infância, ou seja, ele gostava muito da arte, né? E ele tinha vontade de compartilhar suas histórias por meio de artes assim. E ao longo da vida dele ele foi construindo o seu próprio universo, né? Suas próprias obras, que tem um olhar político sobre a ocupação das terras indígenas, e ele lua pelos direitos dos povos nativos, né? Luta. E essa obra de Carta ao Velho Mundo, ela aconteceu dentro de uma ideia de performance, que foi um passeio narrativo que foi mobilizado pelas parcerias com artistas da Europa, que aconteceu evidenciando os horrores que o Brasil ainda vive e vivia na época, e em relação à exploração indígena, que acontece muito aqui. E a intenção do autor, do Jader, era perceber a reação do povo brasileiro diante da obra, a reação deles com a obra, entendeu? E a minha análise sobre a obra e os temas tratados, eu acredito que o autor Jader queria entender o que restou do mundo e, sobretudo, da nossa cultura, né? E a sua obra, o seu trabalho está voltado na ideia
de levar um movimento indígena de raiz portanto, assim, ele queria lutar por identidade e respeito, né? No meu ponto de vista, a obra mostra. E o Jader, o artista, ele é conectado à causa indígena e à urgência ecológica, luta dos povos origanos, assim, pela natureza e de toda a humanidade. E na obra, o uso de diferentes linguagens de comunicação, assim, para que os povos indígenas entendam essa condição histórica de milhares de indígenas, assim, entendeu? E aqui no final aqui eu vou deixar 3 perguntas de reflexão da obra, né? Caso alguém queira responder. A primeira pergunta é: qual a sensação ao ver o livro todo rabiscado, né? Todo cheio de rabisco, assim, como os indígenas fazem. E a segunda pergunta é: qual o comparativo da obra com a situação dos povos indígenas, desde a vinda dos europeus para o Brasil? E a terceira pergunta é: qual seria a importância da preservação da cultura nativa indígena? Entendeu? Então essas são minhas 3 perguntas aí. Esse foi meu ponto de vista sobre o autor, sobre a obra. Espero que você, professora, tenha gostado. E é isso. Demorou? Valeu. Boas férias pra você. Bom 2022 pra você. Valeu. Tamo junto, professora. Nós.